Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti. Eu sou a Marina Araújo. Hoje estamos recebendo a Aline Botelho, uma voz respeitada e atuante na educação afrocêntrica e antirracista que luta para promover a consciência racial, combater a invisibilização de narrativas negras e o racismo estrutural e valorizar saberes e culturas afro-brasileiras no ambiente escolar. A Aline é palestrante afrocêntrica, educadora e coordenadora de promoção da igualdade racial na Secretaria de Educação de Araruama. Ela também é autora de 5 livros, dentre obras de não ficção, ficção, contos e poesia, e participou de diversas outras publicações, além de ter artigos veiculados no portal GL10, Instituto da Mulher Negra, e ministrado diversos cursos e palestras. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Muito obrigada. Aline, você nasceu em Belford Roxo e se graduou na UFRJ. Como foi o processo até chegar em Araruama? Então, eu sou nascida e criada entre Belford Roxo e Porto Seguro, na Bahia. Então, eu nasci em 1980, né, e vocês já podem fazer o cálculo da minha idade, já dando spoiler. E aí, o que acontece? Minha mãe faz um processo migratório para Porto Seguro. Lá eu fico até os meus 16 anos, quando eu retorno ao Rio de Janeiro e para fazer formação de professores, sem os meus pais, porque em Porto Seguro não tinha formação de nível médio para ser professor. E aí eu retorno para a Baixada Fluminense, moro em Nova Iguaçu, me formo, me caso como muitas meninas pretas de periferia, de favela, que acaba reproduzindo um perfil de se casar cedo, de ter filho e ficar dentro do lar. Então, eu também me enquadrei dentro disso e fiquei durante algum tempo trabalhando como contratada do município de Belford Roxo. No ano de 2010, eu consigo acessar uma política pública que fez a inserção dos professores dentro da universidade, e aí que eu chego na Rural de Nova Iguaçu, Instituto Multidisciplinar. Nesse processo, eu me torno pedagoga. E aí, a partir daí, eu começo a fazer muitos concursos, que foi na época que ocorreu um boom mesmo, uma explosão de concursos públicos, 2010 até 2012. É quando eu faço o concurso daqui de Araruama, nesse meio período, né? Nesse período até 2014. Passo como orientadora pedagógica e faço a opção de manter a matrícula aqui em Araruama e a matrícula no município do Rio de Janeiro. Então, eu fico como servidora do município, porém permutada. Quando é agora, em 2024, final do ano, eu faço a mudança. Eu saio do Rio e venho para cá, assumo minha matrícula, exonero o Rio e venho para cá morar aqui, assumo minha matrícula e automaticamente ingresso na escola, que atualmente é em Praia Seca, e sou convidada pela Lília e por Valéria Amaral a fazer parte do quadro da Secretaria de Educação. A princípio, era mesmo só para trabalhar ali na Secretaria de Educação, só que, por conta do meu movimento, da luta, da militância, dos estudos, das pesquisas, a Lília, que já é uma pessoa muito ativa na questão étnico-racial, ela me convidou para fazer parte, para compor a coordenação de promoção de igualdade racial, que, para mim, é um grande privilégio e desafio, né? Então, esse percurso, essa cronologia que me faz chegar até Araruama. Aline, em que momento da sua trajetória você se reconheceu como mulher preta e o que motivou a sua escolha por atuar na área de educação afrocêntrica especificamente? Cara, demorou. Demorou eu me reconhecer enquanto mulher negra, apesar de ter todos os fenótipos de uma mulher negra. Eu só me reconheço enquanto mulher negra com 40 anos de idade. Hoje eu estou com 45. Então, esse processo, para mim, foi composto da seguinte forma. Eu me achava moreninha, eu me achava café com leite, eu alisava o meu cabelo de 15 em 15 dias, meu sonho era fazer rinoplastia, eu não tomava muito sol, eu queria me enquadrar dentro do que o eurocentrismo acaba determinando como um padrão que todos da sociedade devem seguir. Então, nesse
esse processo até os meus 40 anos, eu não me entendia enquanto mulher negra. E esse insight acontece a partir do momento em que eu ingresso no mestrado. Por isso a educação e a educação afrocêntrica, pautada numa consciência racial positivada, é importante, porque ele faz com que a gente, pessoas negras, resgate essa consciência e se entenda num todo que completa a sociedade. Então, eu ingresso ao mestrado e aí eu começo a ter inúmeras leituras de autores negros, porque eu, automaticamente, tratando sobre 4 mulheres negras egressas de um programa de política pública chamado PAFOR, da Baixada Fluminense, optei pelo recorte de 4 mulheres negras, eu tinha que ter um arcabouço teórico metodológico em cima de autores pretos. Então, eu tive que devorar muita leitura, o que não fazia parte do meu capital cultural, como diz Bourdieu. E aí eu comecei a ler, conheço Conceição Evaristo, uma autora, e me apaixono. Naquele momento ali, eu me tornei uma leitora voraz, porque até então eu também não era, porque não me pertencia a esse lugar, entende? O que me pertencia era a minha casa com a minha filha, o meu dinheirinho e acabou. A partir do momento em que você tem o acesso à universidade, a leituras, a uma expansão da sua intelectualidade, você muda, você transforma. E aí eu me tornei leitora a partir daí, porque eu não lia, e escritora também. Ao ler esses autores, peraí, eu sinto isso. Eu sou atravessada por isso também. Eita, isso eu já vivenciei. Então, isso é o racismo? Então, eu mesmo não sendo de cor retinta, preta retinta, eu sou atravessada por essas situações, esses episódios, e não me dei conta até agora? Aí é quando eu escrevo esse meu primeiro livro autoral, que é Há 4 anos sou preta, que eu faço essa retomada racial. Entende? Eu meio que, em prosas poéticas, eu conto de uma forma leve, atendendo não uma obrigatoriedade da norma culta, porque esse livro eu quis que fosse impresso com erros ortográficos, do jeito que eu escrevi. Eu escrevi esse livro sentada no chão da cozinha, de uma forma bem assim, livre, conversando com meu esposo, bebendo um suco, uma cerveja, enfim, numa forma bem leve, e fui escrevendo. E quando eu fui publicar, eu falei, cara, eu quero que seja publicado da forma que eu escrevi. Em homenagem a Carolina Maria de Jesus, que é uma grande escritora, que tem um livro chamado Quarto do Despejo, quem não conhece, procure, que é uma leitura essencial. E eu falei, eu quero que seja em homenagem a ela, então eu quero que seja publicado assim. E assim foi. Então, eu falo que é um movimento de resistência, e é nesse meio, nesse turbilhão de coisas em que eu me reconheço enquanto mulher negra e começo a despertar muito mais tanto a minha prática pedagógica quanto a minha vida para as questões raciais. Bom, Aline, sobre o tema de racismo no ambiente escolar, como se encontra, qual é o cenário atual no município e que estratégias e enfrentamentos a esse assunto e conscientização sobre o tema têm sido desenvolvidas pela SEDUC, tanto direcionada para os alunos quanto aos profissionais da educação? Eu acho importante falar, estando nesta posição de coordenadora de promoção de igualdade racial e pesquisadora, que se a gente fosse falar sobre a questão da escravização dos corpos negros, seria só 1% do que foi a história ou do que é a história de pessoas negras. Só que nós somos atravessados diariamente por situações, por episódios de racismo. Ainda hoje nós vivemos em uma sociedade estruturalmente racista, como disse Silva Almeida. Então, esse tema, apesar de perdermos muito tempo falando sobre ele ainda,
é necessário, porque a gente precisa desconstruir e reconstruir uma consciência racial positivada, assim como foi comigo, que demorou 40 anos para conseguir entender que eu poderia escrever, entender que eu poderia me tornar uma pesquisadora, entender que o meu cabelo é bonito, quanto mais para o alto, mais lindo ele fica, entender que os meus traços me compõem. Essa é a missão da coordenação. E aí, o que a Araruama fez? A Araruama me convida no começo do ano para assumir essa coordenação, com o intuito justamente de não só comemorar o Dia da Consciência Negra no 20 de novembro, ou então fazer algum evento no 13 de maio, ou então comemorar a questão indígena no dia 19 de abril. A coordenação, ela surge com uma intencionalidade de trabalhar esse tema da consciência racial durante todo o ano letivo. Então, não é só a pedagogia da data, mas só aquela data estanque. É durante todo o ano. E aí foi criado, nós estamos criando diversas ferramentas para que se tornem leis. Então, a gente já tem um protocolo que foi implantado, que já tem número, já tem lei, tem tudinho. Agora nós estamos na escrita das diretrizes. Nós fizemos formações desde os componentes da Secretaria de Educação até os professores. E aí, ano que vem, a gente vai ampliar, porque a gente quer que essas formações cheguem também para a comunidade escolar, atendendo os responsáveis, as crianças, todos. Porque não adianta a gente só falar para um nicho. A nossa realidade, o que a gente deseja é que essas crianças que estão lá não demorem 40 anos como eu demorei. Entende? Que elas consigam enxergar que um olhar atravessado, uma perseguição dentro de uma loja, uma fala, é um episódio de racismo. E racismo é crime. Então, para que elas consigam se proteger, criar um auto-amor, criar uma positivação, entender que a África não é aquilo que foi nos ensinado na escola, que só tem coisa ruim, que é negativo, que a África era potência, que de África surgiram os grandes filósofos. A primeira universidade do mundo vem de Kemet. Kemet é o Antigo Egito, como se chamava. Então, essas construções positivadas, para além daquele percurso que falam para a gente que começou no navio negreiro, que não era navio negreiro, era navio tumbeiro, porque eram tumbas ambulantes, que não começa ali, começa muito antes, começa com o sequestro dessas pessoas nas suas casas, essas pessoas que eram engenheiras, construíram o Brasil, essas pessoas que eram cientistas, essas pessoas que eram médicas, que têm a medicina ancestral. Quem aqui nunca tomou um chá para curar uma gripe? Quem aqui nunca passou uma erva para curar algum machucadinho? Então, é esse resgate de memórias afetivas positivadas que a Coordenação de Promoção de Igualdade Racial tem como meta, indo ao encontro lógico do pensamento muito valoroso da nossa secretária de Educação, Valéria, de Lilian, que é minha chefe imediata, e automaticamente da prefeita Daniela, que senão você não consegue, você automaticamente é esbarrado. Apesar de termos as leis 10.639, 11.645, e essas leis tornarem obrigatório o tema da questão afro-brasileira dentro dos ambientes escolares, a gente vê que isso não acontece. Mas quando a gente tem um suporte, um apoio, uma indicação de que o nosso trabalho pode continuar, aí a gente consegue. Aline, você mencionou o racismo estrutural, que infelizmente é algo que está enraizado no cerne da nossa sociedade e perpetua a desigualdade racial e social, consequentemente, né? Na sua visão, que estratégias podem ser adotadas para a gente conseguir combater o racismo que limita o acesso das pessoas negras em áreas como educação, saúde e nos ambientes corporativos, por exemplo? Olha, o racismo institucional, ele vem justamente por conta do racismo estrutural, né? Houve um movimento eugenista, a qual as pessoas negras até 10 anos, a partir daquela lei, porque foi uma lei,
a partir daquela data, contabilizando 10 anos, as pessoas negras e indígenas não existiriam mais no Brasil. Foi um movimento que teve muita participação da elite brasileira. Inclusive, Monteiro Lobato foi um dos caras que foi, assim, cabeça. Então, a partir desse movimento, aconteceram inúmeras outras coisas para que a população negra fosse afetada. Houve a lei da vadiagem, onde as pessoas que foram recém-libertas eram encontradas nas ruas, elas teriam que ser presas porque não tinha documentação. Houve o favorecimento da questão da imigração, onde os povos italianos, espanhóis, enfim, outras pessoas de outros territórios, as pessoas brancas, viessem para o Brasil, ganhassem terras e uma ajuda de custo do governo para que pudessem branquear a população. Então, isso tudo vem lá de trás, não é de agora. E aí, como que a gente consegue transformar isso, como foi a pergunta que você me fez? Por meio de uma consciência racial positivada. É mostrando que nós viemos, sim, que nossos ancestrais vieram sequestrados, saíram do lugarzinho deles lá, da casinha deles, fazendo comidinha, fazendo o trabalho deles e foram trazidos já em um processo muito doloroso, porque a partir do momento que eles são capturados, eles andam praticamente, existem estudos e pesquisas sobre isso, eles andam praticamente 30 dias até chegar aonde tinha uma igreja, um baobá, que é uma árvore muito grande, e eles tinham que dar a volta para poder, sendo açoitados, para esquecer a identidade deles. No momento que eles eram violentados ali, vocês imaginem, eles já vieram na caminhada. Chegando nesse determinado lugar, eles apanhavam para não poder falar o nome deles. Quando eles não falavam mais o nome, eles eram batizados por uma igreja que, na época, era dominante, que era a Igreja Católica. Eram batizados com um novo nome. Quando eles eram batizados, eles eram embriagados, altamente embriagados, desde o mais velho às crianças, e eram encaminhados pela porta do não retorno a adentrar os navios tumbeiros, a qual eles faziam uma viagem de 3 a 5 meses pelo Oceano Atlântico, deitados e sentados, porque normalmente o porão do navio tinha 1 metro de altura, então eles não podiam se levantar, de diversas faixas etárias, diversas línguas. Então, eles faziam esse movimento, chegavam aqui em uma nova terra, era vendido. Como reconstruir isso tudo? A partir de quê? A partir da compreensão de que Kemet, África, e nós temos muitas potencialidades. A partir de uma indicação de que as nossas referências são muito úteis para a sociedade, independente desse racismo que acontece diariamente. E aí eu falo, é diariamente. Você escreveu o livro Consciência Racial Restaurativa na Educação Básica, que tem como base as leis que você mencionou, 10.639 e 11.645. O que determinam essas leis? E, como coordenadora de promoção de igualdade racial, que ações têm sido desenvolvidas para que essas leis sejam aplicadas na educação da nossa cidade? Então, esse é um guia que nós fizemos, na coordenação, foi um dos primeiros movimentos que eu fiz. Até no dia 19 e no dia 20, que vamos ter um evento aqui na praça, vai ser distribuído um resumo desse guia para toda a população, vai ser bem interessante. E nesse guia, eu justamente quis mostrar a implementação dessas leis na realidade, para que não fique só um documento adormecido lá. E como que a gente faz isso se tornar realidade? Por meio de indicações, formações,
direcionamento para que os professores consigam entender a magnitude do que é isso que a gente está conversando aqui agora. Você entende? Então, foram feitas... nós já tivemos 2 formações, uma com a UFRJ, com os professores, diversos professores, e aí foi uma formação online que a gente conseguiu alcançar inúmeros professores da rede, fora do horário de trabalho. Isso que é mais magnífico, fora do horário de trabalho. Teve uma adesão incrível e todo mundo muito receptivo, querendo mais. Teremos para o próximo ano mais ainda e criamos também, como uma forma de auxiliar esses professores, um Padlet. No Padlet, a gente coloca as leis, que além dessas 2, tem atualmente agora o PNERC, que é a lei que é um Plano Nacional Escolar de Educação Étnico-Racial e Quilombola, que aqui na nossa região nós temos 2 escolas que estão dentro do território quilombola, mas não são escolas quilombolas, porque elas atendem as crianças, elas estão dentro do território, mas o currículo, que é o que ajuda o professor a dar as suas aulas, né, é o mesmo currículo das escolas daqui de fora. Então, a coordenação está justamente nisso, alterar esse currículo, trazendo essas especificidades e essas características das tradições de Sobara e Prodígio, junto com a comunidade, junto com as presidentas Thaís e Rosiele, junto com os funcionários responsáveis e as crianças, nós estamos montando um currículo complementar que vai trabalhar concomitante ao currículo daqui, só que com as especificidades dos territórios. Então, isso já ajuda muito também. É um dos movimentos que fazem com que a 10.639 e a 11.645 e o PNERC sejam atendidos, além de formações, indicações de livro, leituras. A Feira Literária foi uma coisa exemplar, porque trouxe autores negros também para o cerne da discussão, como a Conceição Evaristo, como uma grande homenageada. Então, são essas coisas, essas ferramentas que a gente está utilizando por meio das próprias experiências vivenciadas dos professores, que a gente aproveita e coloca lá no Padlet. Eles compartilham as experiências que eles fazem, e aí um tem acesso, o outro tem acesso, aí faço de um jeito, né? Eu trabalho de outra forma, porque o meu território é assim, o meu território é assado, além de um projeto chamado Conhecendo Minhas Raízes e Valorizando Nossas Identidades. Explica pra gente o conceito de educação afrocêntrica e a importância dessa representatividade em um ambiente escolar que por anos foi dominado pelo eurocentrismo. Então, a educação afrocêntrica, ela surge de Molefe Kete Hassan e ela tem como finalidade principal trazer a África como um centro das discussões. Beleza? Nós sabemos que nós estamos dentro de um sistema a qual é quase que impossível a gente conseguir isso dentro de uma estrutura que a gente vive. Mas a gente tem esse desejo de ter uma educação afrocêntrica. A gente sabe que ainda está um pouco longe, mas a gente está lutando por isso. Entretanto, a gente aproveita essa estrutura de educação afrocêntrica e faz com que os professores reflitam que não é só a cultura eurocêntrica que tem que ser trabalhada nos ambientes escolares. Que a cultura de África, ela não precisa se tornar o centro. Ah, tudo vai ser África agora? Não, até deveria também. Mas não. Eu continuo com essas histórias. Existe uma autora chamada Chimamanda. A Chimamanda tem um livro, O Perigo de uma História Única. E aí, se a gente conta só essa história que sempre foi nos dita aqui, só isso daqui é verdade. Quando eu apresento essa outra história, que muitas vezes é uma história oral, porque não foi documentada, porque nós não tínhamos acesso, essa história não tem validação. Então, é justamente isso, é desconstruir que isso daqui é a única coisa boa, enquanto isso daqui fica esquecido, fica guardado.
fica silenciado. Quando a gente faz eclodir, a gente vê inúmeras falas, inclusive de crianças, que falam: nossa, tia, que legal isso, que bacana. Ou então, a gente ocasiona aquele negócio assim: nossa, quando você falou isso, chega a sentir uma dor, sentir mesmo na pele o que os nossos sentiram. Porque por muito tempo não foi permitido eu, enquanto mulher negra, estar ocupando um lugar assim. Entende? Então, é mesmo todo um processo de desconstrução e construção. Como você mencionou, o projeto Conhecendo Minhas Raízes e Valorizando Nossas Identidades nasceu enquanto você ainda lecionava na Maré. Isso. Lá no Rio de Janeiro. E trabalha o resgate e a valorização da ancestralidade e a construção da identidade étnico-racial. Posteriormente, foi implementado na Praça Escola de Praia Seca e agora também integra todas as unidades de ensino na rede municipal de Araruama e foi selecionado para compor um mapa de experiência do governo federal. Isso. Como o projeto funciona e o que ele representa para você? O que representa para você ter uma proposta educacional selecionada dentre tantas outras iniciativas no país? Cara, isso surgiu... Esse projeto, como você falou, ele surge numa sala de aula, enquanto professora na Maré, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Lá, ele tinha a intencionalidade de trabalhar a questão do não lugar, do pertencimento, porque as crianças não se viam, não se enxergavam maranhenses. Elas se enxergavam de todos os bairros, Bom Sucesso, Praia de Ramos, mas elas não falavam que elas eram da Maré. E aquilo me incomodava profundamente. Porque como é que você nasce? Como você nasce em um território? Você, por mais que ele tenha as suas especificidades negativas, as faltas, a ausência, mas você nasceu ali, cara. É dali que você nasceu. Então você tem que criar um vínculo. E aí eles não tinham isso. Aí eu falei: não, vou começar. Aí comecei, a ideia fiz, aí vim para cá, para Araruama, trago o nome para a Praça Escola, ali em Praia Seca, já com uma outra roupagem, porque ali não tem a mesma especificidade da favela da Maré, beira, pescador, a questão da salina, são outras histórias, né, outras ancestralidades que compõem. Então, lá ele ganha um outro formato, só que foi tão bem aceito pela comunidade escolar e por todos da comunidade escolar, que são os professores, os alunos, os responsáveis, todos, teve uma adesão tão boa que quando eu trago aqui para a Secretaria de Educação, eu falei assim: gente, olha, esse projeto, aí eu expliquei, né? Nossa, esse projeto é ótimo, vamos rodar para o município todo. Cada escola trabalha de uma forma, porque cada escola é um território diferente, apesar de compor Araruama. Araruama é diversa, tem inúmeras histórias. Vai do Quilombo à Praia Seca, né? Vai da zona rural à urbana. Então, é um projeto que faz esse resgate de valorização dos antigos. Eu falo que hoje as crianças, né, perderam o que a gente fazia muito antigamente, que é pedir bênção ao nosso avô e nossa avó. Cara, isso tem que ser resgatado. Por que não? Tem que pedir. Era uma benção. Ele estava abençoando. Como que você não pede? Você passa pelo seu avô. Qual é, avô? Tem que ter um respeito. O mais velho está falando... Ai, lá vem você de novo. Tem que ouvir. Então, como é que a gente faz isso? Valorizando, trazendo esses mais velhos para dentro da escola e fazendo com que esses mais velhos contem as histórias para essas crianças, de como era o território, do que acontecia, de como eles faziam, como era a pesca, como era a produção de sal, como era o quilombo, o que acontecia, como fazia, como era a laranja, como era o cultivo. E isso a gente consegue por meio da educação, por meio da escola. A ancestralidade se faz viva, se torna mais presente quando existe essa união de saberes.
saberes ancestrais e saberes atuais, contemporâneos. Conta pra gente quais são suas maiores referências literárias ou acadêmicas enquanto mulher negra e enquanto educadora. E eu queria saber suas referências de vivências também, pessoas da sua vida que te marcaram ao longo da sua trajetória. Vou começar com as vivências. Eu falo que minhas maiores incentivadoras são as mulheres que me completam, a minha ancestralidade. Minha avó Neuza, já encantada, e minha avó Elísia também, que encantou há pouco tempo, tem pouquíssimo tempo, 2 meses. 2 mulheres aguerridas, ambas sofreram muitas violências. Dona Elísia, que é a minha avó, que faleceu há pouco tempo, ela indígena, de Altamira, no Pará, e vem sequestrada junto com os 4 irmãos com apenas 6 anos para o Rio de Janeiro. Ela faleceu com 94 anos. E aí ela vem sequestrada, ela provavelmente deve ter sido comprada, que antigamente tinha muito isso, ou mesmo raptada, não sei. Ela não consegue lembrar, ela só lembrava que foi um casal e levou ela e os 3 irmãos e atravessou um rio muito grande, que é realmente o rio que tem em Altamira. E ela chega aqui no Rio de Janeiro para trabalhar em uma casa em Copacabana, na beira da praia, só que ela chora muito, com apenas 7 anos, uma criança, e aí ela chora desesperadamente sem parar, porque ela não estava acostumada com aquela vida. E aí a dona fala assim, dá um jeito nessa menina, eu não quero ela mais aqui dentro de casa. E aí a cozinheira da casa leva a minha avó para a casa dela, já tendo 6 filhos. E aí leva a minha avó para a casa dela, que morava em Belford Roxo. E aí minha avó começa a fazer a vida dela lá, e aí cuida, ajuda, e fica morando até se casar com meu avô com 14 anos. E aí faz a vida dela, tem 10 filhos, e essa foi a vida da minha avó. A minha outra avó Dona Neuza Caetana das Chagas, Neuza Ferro, era uma mulher muito proativa para o tempo e casou com meu avô também, vindo de Natal com 14 anos. Só que o meu avô, Tenente Ferro, era um homem muito brabo e violentava diariamente minha avó, agredindo. Até que ela fez seus 40 anos e com os 11 filhos ela resolve separar dele. Naquela década, anos 70, uma mulher desquitada era uma coisa fora do comum dentro de um contexto de uma sociedade. Por isso que eu falo que ela era à frente do tempo. E aí ela separa dele, consegue um abrigo na casa de uma amiga e consegue... A amiga fala, poxa, você vai ficar aqui com seus filhos, mas você precisa trabalhar, porque eu não vou ter como, eu já tenho 3 filhos, que não sei o quê. E ela começa a trabalhar, e ela, na época, ela consegue um trabalho num banheiro de uma casa de prostituição da Praça Mauá, que antigamente era um reduto muito forte de prostituição do Rio de Janeiro. E aí ela trabalha no banheiro cuidando dos filhos das prostitutas e limpando o banheiro. Só que, nesse período, ela estava separada, não sei o quê, ela se apaixona pelo cantor da casa. No que ela se apaixona, ela não tem dinheiro para presentear esse senhor, esse rapaz. E aí ela escreve uma poesia para ele. Uma poesia que ela escrevia do trajeto de Sepitiba, que era onde ela estava morando, até a Praça Mauá todos os dias. E presenteou esse cara. Se essa história é real ou não, eu não sei, mas é a história que foi contada por ela para os nossos familiares. Nesse poema, nessa poesia, faz muito sucesso. E se torna uma música, Casinha Branca. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Então, o sonho dela era ter só uma casa branca de janela para poder criar os filhos e viver.
Então, essas duas mulheres, Dona Neuza e Dona Elísia, além da Dona Neuza, além da Ana Beatriz, que é minha filha, e a Ana Clara, são a minha ancestralidade, são quem me move, quem me impulsiona, entende? E para as questões literárias, Conceição Evaristo, Bárbara Carini, Nilma, com o Movimento Educador Negro, Chimamanda, são tantas, cara. Beatriz Nascimento, com a questão do quilombo. Na maioria das vezes, mulheres pretas, mulheres que se colocam com um posicionamento de histórias de vidas parecidas com a minha. Então, são as mulheres que normalmente me embasam e me fazem despertar cada vez mais a vontade de escrever. E é assim que surge Enila. Bom, falando agora sobre justamente essa obra, que é a obra mais recente, Os Encantos de Enila, é uma ficção infanto-juvenil. Compartilhe um pouco com a gente sobre o processo de criação e a história do livro. Olha, Os Encantos de Enila, ele surge num sonho. Mostra ali aqui. Encantos de Enila. Encantos de Enila, ele surge num sonho. Eu tenho um sonho, e aí eu acordo e falo assim, nossa, eu sonhei com uma história assim, que tinha uma menina que estava indo para a escola, que ela estava com vergonha da trança, mas ela conversava com a avó. Eu acho que eu vou escrever isso. Comecei a escrever como se ele fosse um livro infantil. Só que existe uma especificidade na literatura infantil, né? Que eu não tenho esse dom ainda. Eu tenho até 2 livros já, mas eu acho que ainda precisa melhorar algumas coisinhas. Mas a literatura infantil, ela precisa ser bem simples mesmo, né? E como eu ainda não consegui acertar ainda, mas tá indo, tá no caminho, eu torno ele um infanto-juvenil. E aí eu começo a escrever e foi muito rápido a criação dele, muito rápido. Eu sentei, comecei... E aí foram surgindo ideias, foram vindo, sabe? Aí eu fui mesclando com esse meu capital cultural, a qual eu venho adquirindo durante esse tempo, em relação à temática, que são esses inúmeros episódios que as crianças sofrem ao estar dentro do ambiente escolar, porque ele acontece no ambiente escolar, e existem pesquisas que dizem que 70% das pessoas, das crianças de 7 a 14 anos, o primeiro lugar que a criança sofre racismo é dentro da escola. Então, esse índice me choca muito. E aí, por conta disso, eu falei, cara, a gente precisa transformar. Mas eu não queria, justamente, que fosse uma literatura que só trouxesse dor. Ela apresentou o caminho de dificuldade, os episódios que ela vivenciou, mas ela conseguiu transformar. E aí ela transforma automaticamente transformando o que está ao seu entorno, todas as pessoas que estão ao seu entorno. E aí ela ajuda a menina que está acima do peso, ela ajuda o outro que tem uma timidez muito grande, ela ajuda o outro que não se reconhece indígena. Então ela faz uma teia de afetos que juntos eles conseguem transformar a escola em um espaço acolhedor e crítico. Então, ela faz isso por meio da avó. Aí, a presença das minhas queridas avós, essa sabedoria ancestral que, ao trançar o cabelo dela, ao contar histórias, ela foi absorvendo e aí foi conseguindo. E, no final, ela consegue superar isso e transformar de uma forma muito intensa e positiva. No começo desse ano, você mediou a palestra da Conceição Evaristo, uma das mais importantes vozes da nossa literatura na Araroma Literária. Isso. A Conceição cunhou o termo escrevivência, Isso. que se tornou amplamente conhecido no meio literário e na comunidade negra para descrever uma escrita que, embora parta da vivência individual, reflete o coletivo, né? Em especial as experiências de pessoas negras em sociedades racistas. Nas suas obras, também existe o desejo de dar voz a uma coletividade?
Então, esse momento com a Conceição foi transformador. Imagino. Eu estava muito, né, como eu falei, eu me tornei leitora devido às escritas de Conceição, porque eu me encontrei dentro do texto dela e das escrevivências que ela derrama nas folhas dos livros. E estar naquele momento ali com tanta gente em volta, com aquele movimento lindo, foi inspirador. Ela me deixou muito calma, uma sabedoria incrível, né? E assim, eu acho que foi um momento muito marcante. A questão da escrevivência, que é a escrita das mulheres negras, a história de vida dessas mulheres negras se encontra com a minha por conta dessas inúmeras situações que eu já relatei aqui para vocês. Mas, inspirada no conceito de escrevivência, na minha dissertação de mestrado, a qual eu estudo a história de vida de 4 mulheres negras egressas do PAFOR, que moravam na periferia da periferia, que é a Baixada Fluminense, eu faço um paralelo e crio o conceito de escrevivência, que vai além da escrevivência, que é a questão escrita. As escrevivências são as experiências vivenciadas por essas mulheres dentro dos seus inúmeros lugares que elas ocupam, tanto profissional quanto pessoal. E aí isso me recarrega, né? Poder, de alguma forma, ter me embebecido da escrevivência e ter criado as escrevivências. Em relação à questão de dar voz, eu acho que, assim, é um ponto de vista meu. Eu acho que a gente não dá voz a ninguém, a gente amplifica a voz das pessoas. Então, nas minhas escritas, nas minhas palestras pelo Brasil afora, nas minhas formações com os professores, enfim, nos inúmeros lugares a qual eu consigo acessar, eu tento, de todas as formas possíveis, amplificar as vozes daquelas pessoas que estão ali envolvidas no contexto. Então, sim, eu tento, da melhor forma possível, assim, amplificar cada vez mais essas vozes que por muitas vezes foram silenciadas por meio até de máscara de silenciamento, como diz Grada Quilomba, que nós temos um retrato muito famoso da escravizada Anastácia, que usa uma máscara e que há pouco tempo foi desconstruído, foi feito um outro autorretrato da própria Anastácia sem a máscara. Então, esse está no MUCAB, no museu lá do Rio, que fica lá na questão da Grande África, que as pessoas chamam de Pequena África, mas eu chamo de Grande África. Esse retrato, ele está exposto no MUCAB e representa justamente isso, a amplificação dessas vozes, dessas pessoas que por muito tempo foi silenciada. Na última semana, a escritora Ana Maria Gonçalves, autora do livro Um Defeito de Cor, tomou posse como a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu queria que você falasse como que você enxerga essa representatividade e também um pouquinho sobre a importância das mulheres negras ocuparem cada vez mais espaços antes dominados por homens e essencialmente por pessoas brancas. Então, O Defeito de Cor é um livro essencial para todo mundo que quer ter uma consciência racial, porque é um livro que mexe com as estruturas por meio de histórias que a gente sente. Eu mesmo, para me conseguir fazer a leitura dele, eu demorei um pouco, porque eu não consegui ler continuamente de tão intenso que ele era, justamente por trazer essas experiências de vida de uma forma que a gente consegue visualizar a ilha, visualizar todo aquele contexto, todas aquelas situações que ocorrem no livro. E a Ana é incrível, magnífica em todos os seus livros, né? Ela tem 2 livros, mas os 2, assim, de uma forma, de uma escrita voraz, uma escrita muito latente. E
essa possibilidade de abertura de caminhos, que, como Conceição Evaristo diz, que a gente não seja a primeira e fique, que a gente abra os caminhos para que as outras possam chegar também. A gente percebe que na literatura tem se aumentado bastante a questão das mulheres negras escrevendo. Ainda é muito difícil conseguir que fure a bolha, mas a gente vem caminhando, vem pavimentando e vem tentando, entre as brechas que a sociedade nos apresenta, a gente se encaixa. E umas sempre com as outras, o que eu acho muito interessante e o que eu venho defendendo de um tempo para cá, que é uma defesa que já acontece, mas que eu venho trazendo como luta mesmo, é a questão do pacto da negritude. É que uma ajude a outra. E é isso que comigo acontece. Eu vejo que as pessoas que já estão em um patamar como Conceição, como Bárbara Carini, como Eliana, elas abraçam, falam, vem aqui, vem comigo, vai por esse caminho. Elas vão dando as sugestões e indicações que a gente deve trilhar para que a gente consiga não demorar tanto como Conceição demorou 70 anos para ter sua primeira publicação, seu primeiro sucesso, né? Então, eu acho que esse pacto ele deve vir à tona e a gente, juntas, ocupar muito mais espaços, não só o da academia, mas como governos, como secretarias, como todas as instâncias onde as mulheres quiserem estar. Bom, as posições de poder, como mencionado, ainda são amplamente dominadas por homens e por pessoas brancas, né? Racismo, misoginia e a busca por equidade de gênero ainda são questões que necessitam de visibilidade e demandam mudanças. Uhum. Vemos agora que até mesmo tem a possibilidade de uma vaga no STF poder ser ocupada por uma mulher. Uhum. E temos acompanhado um movimento crescente para que essa vaga seja destinada a uma mulher negra também, o que seria uma reparação histórica diante da desigualdade e da falta de oportunidade dentro do nosso sistema. Como você, enquanto mulher, vê essa possibilidade? Cara, eu acho que além da mulher negra, ainda tinha que ter uma indígena também. É o primeiro ponto. Porque a nossa população ela vem oriunda desses dois troncos, né? E o que é muito dolorido ainda falar é que na nossa sociedade, de acordo com o IBGE 2022, por mais que a população negra tenha escolaridade, e aí especificamente falando da mulher negra que compõe a pirâmide social é completa da seguinte forma: na base está a mulher negra, em cima a mulher indígena, homem negro, mulher branca, homem branco. Então essa é a pirâmide social. De acordo com essa pirâmide social, mesmo a mulher negra tendo um grau de escolaridade muito maior do que um homem branco, e ambos ocupando o mesmo espaço, o salário dela é menor. A chance dela chegar num lugar de chefia é muito desafiador. É quase nulo. Aí a gente vê as universidades. As universidades têm 26% de professores universitários, mulheres negras, de 100%. É um número alarmante. E aí você vai na faixa salarial, você vê a violência, os inúmeros tipos de violência. Violência obstétrica, que ainda atinge a mulher negra, que é a que mais sofre, porque já foi dito lá atrás, e aí a gente cita a Franz Fanon, a gente pode citar a Neuza Santos, que são psicólogos ou psicanalistas ou psiquiatras, enfim, são intelectuais negros que diziam que tentaram de todas as formas afastar uma teoria a qual o corpo negro sentia menos dor. O cérebro do negro era menor. Então, esses dois, eles fizeram um movimento, além de muitos outros, lógico, eu só estou citando os dois para poder dar um embasamento, mas eles mostraram
que precisava ser desconstruído isso. E que esses corpos sentiam dor, sim. Eram possuidores de intelectualidade, sim. Então, automaticamente, poderiam ocupar cargos de poderes, sim. Só que a gente vê que isso não acontece. E aí a gente se depara no racismo institucional, a gente se depara no racismo estrutural, na misoginia, no patriarcado, e inúmeras coisas que acabam favorecendo aqueles que estão no topo, se manter num privilégio. Então, repensar essa pirâmide por meio de políticas públicas que faça com que essas mulheres tenham acesso a outras camadas é essencial. Se você não tem como ofertar uma política pública que forneça, se eu não tivesse tido acesso à universidade, a uma política pública, a FOR, em 2010, eu não estaria aqui hoje. Eu continuaria em Belford Roxo, na minha casa, cuidando da minha filha. E aí eu tive acesso à universidade, eu desconstruí. Eu alterei a rota. Eu tive acesso. Então, quando você oferta acesso, as coisas mudam. O cenário se altera. E aí, automaticamente, você consegue fazer com que cheguem mais mulheres a esses cargos de poderes, a esses lugares que a gente está almejando, brigando, invadindo, gritando, que a gente precisa estar. Que isso seja um ponto positivo e que consiga, sim, colocar uma mulher negra, mas também uma mulher indígena, um homem negro, quem for da intelectualidade que deva acessar, que tenha por caractere acessar aquele lugar. Embora Araruama tenha 2 quilombos, em Sobara e Prodígio, a tradição e a cultura quilombola ainda são pouco conhecidas pela população como um todo, né? Na sua visão, que ações poderiam ser implementadas para trazer mais visibilidade para a comunidade quilombola e representatividade também? Olha, aí eu vou falar na questão educacional, tá? Porque na questão ampla eu já me foge um pouco. Eu sei que a cultura tem trazido um movimento mais intenso nesses últimos tempos, mas aí eu não posso falar porque eu não tenho propriedade. Mas na questão educacional, um movimento que foi até apresentado essa semana por Valéria e todo o quadro da Secretaria de Educação é o Cataprol. Cataprol é um programa a qual a merenda escolar vai ser contemplada com 45% vindo dos quilombos. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa, sabe, são alimentos ancestrais, são alimentos ricos, sem agrotóxicos, sem alimentos que as crianças devem ter acesso. Além disso, nós estamos com um movimento de construção do currículo, que eu já tinha citado aqui, e a nossa intencionalidade é mostrar para toda a rede, para todas as crianças, que esse Sobara e Prodígio não é um lugar que, por muito eu já escutei de diversas pessoas, que era um lugar de castigo. Tanto para os alunos que faziam bagunça, você vai para Sobara, você vai para Prodígio, ou para os funcionários da prefeitura. Você está fazendo muita revolta, você vai para Sobara, você vai para Prodígio. Um lugar que ninguém queria ficar. Não, dali tiveram raízes que auxiliaram na Araruama para que Araruama se tornasse esse lugar lindo, esse lugar potente, porque dali foram mãos que foram para São Vicente, foram para outros espaços e aí automaticamente foram constituindo a cidade. Então, você resgatar essas histórias que muita gente não sabe realmente, como você disse, muita gente não sabe, inclusive muitas pessoas de lá de dentro mesmo, porque vai se apagando. Se você não dá valor à história oral do seu avô, da sua avó, você não vai lembrando. Vai se apagando, vai se perdendo com o tempo. E ainda mais na nossa geração, que é imediatista. Eu preciso do agora, eu não quero sentar, não quero parar, não quero ler, eu não quero... Tem que ser no agora. Então, se você não reconstrói isso,
você não consegue valorizar. Então, o projeto Conhecendo Minhas Raízes e Valorizando Nossas Identidades, citando novamente, ele vai fazer esse resgate. E aí, automaticamente, fazendo esse resgate, hoje eu até recebi da direção de Sobara, que é a professora do 3º ano, me fugiu o nome dela agora, ela fez um trabalho de documentário, pediu para que as crianças documentassem os trabalhos dos responsáveis. E aí um dos alunos filmou o avô na casa de farinha. Ai, que coisa E o avô contando. Assim faz assim, esse faz assim, isso daqui é para isso, isso daqui é para... E a alegria do menino escutando o avô, sabe? E aí o avô assim, tá gravando, tipo, tá guardando essa memória. E aí quando o menino leva isso para dentro da sala de aula, olha quanta riqueza. Olha, isso é ancestralidade. Isso é ancestralidade viva. Bom, novembro é o mês que celebra o dia do Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Isso. Existe alguma programação prevista para a data no calendário de eventos da Prefeitura para celebrar a cultura e a história afro-brasileira? Então, novamente eu vou falar. O que eu sei é da educação. A educação, o que a gente primou para as escolas, a gente indicou é que a gente não faça comemoração no dia 20, assim, na semana do dia 20. Porque a gente não gosta da pedagogia da data, aquelas coisas estanques. O trabalho tem que ser contínuo durante o ano todo. Então, eu posso fazer uma consciência negra em abril, eu posso fazer em maio, eu posso fazer em junho, eu posso fazer em julho. Pode. É lógico que ainda existem algumas que fazem por conta de um calendário mesmo, sabe? Mas a gente solicitou que não fizesse. Mas existem inúmeras escolas que estão fazendo, inclusive estão fazendo de uma forma brilhante. Sobara mesmo vai fazer sexta-feira agora um evento que ela me mandou hoje e vai homenagear o seu Ananias, que é esse senhor, e vai contar a história de Sobara, a apresentação dos alunos contando essa história. Praia Seca fez na sexta-feira passada e também fez um movimento lindíssimo com uma construção onde não foi expostos trabalhos estereotipados, que é outra coisa que a gente vem colocando muito. Não vamos reproduzir aquilo que foi colocado, que devia fazer, usar livros que não devem ser mais usados. Não vamos fazer... A gente está tentando, de todas as formas, direcionar para isso. Agora, o que eu sei, que a Secretaria de Educação vai participar também, é no dia 19 e no dia 20, que vai acontecer aqui na Praça João Hélio. Praça João Hélio, que vai acontecer o Movimento da Cultura, e aí nós vamos ter um estande da Secretaria de Educação. E aí vai ser vários eventos, mas aí eu não sei dizer quais são que vai contemplar nesse dia, mas que a Prefeitura tem um movimento, tem. Você acabou de falar sobre livros, eu vou te perguntar justamente sobre isso. Que livros você recomendaria para quem está buscando se educar no tema da luta antirracista ou começar a entender mais sobre racismo estrutural e os impactos da branquitude? Racismo Estrutural, Silvia Almeida. Pacto da Branquitude, Cida Bento. Como Ser um Educador Antirracista, da Bárbara Carini. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila. O Perigo de uma História Única, de Chimamanda. O Defeito de Cor, de Ana Maria. Bom, estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Muito obrigado, Aline, pela sua presença. E nesse momento a gente reserva esse espaço para que você venha deixar a sua dedicatória final, uma mensagem final para quem está nos assistindo. Pode ficar à vontade. Muito obrigada, agradeço a ambos a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Que essas palavras alcancem o máximo possível de pessoas. Quem gostou da minha fala e quem desejar me contratar, no meu Instagram está lá o contato da minha assessora, para que a gente possa cada vez mais amplificar as diferentes vozes. Eu espero cada vez mais poder estar contribuindo não só para a educação de Araruama, mas para todo o Brasil, da minha forma, do meu jeito, com o meu afeto, com as minhas palavras.
E é isso. Muito obrigada e que a gente tenha uma consciência racial positivada durante todo o ano letivo e não só em novembro. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma aula. Obrigada. Com certeza todo mundo vai conseguir tirar informações valiosas sobre tudo que você falou, porque a gente sempre tem muito que aprender sobre o tema e muito que refletir e botar em prática, principalmente, né? Isso. Aline, muito obrigado, a gente agradece a sua presença e agradecemos também a todos vocês que estão nos assistindo. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar, vai curtir. E esperamos vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima.